Nós sempre fomos ensinados a olhar para o céu noturno com esperança. Os filmes de ficção científica nos prometeram naves colossais, impérios galácticos e o domínio das estrelas. Mas e se eu te disser que o universo colocou uma quarentena invisível ao redor da Terra? Pense nisso como estar preso em uma ilha no meio do oceano mais assustador e letal que existe. Do outro lado da Água Negra, a apenas 4 anos-luz daqui, brilha a nossa vizinha, a estrela Próxima Centauri. Mas não importa o quão avançada a nossa tecnologia se torne. As leis da física ergueram um muro perfeito para garantir que nós nunca cruzemos esse oceano. Neste vídeo, nós vamos destruir a maior ilusão da humanidade. Vamos entender a dura matemática do cosmos e analisar as brutais barreiras que nos prendem ao nosso próprio sistema solar para sempre. Nós não vamos falar apenas de distância. Vamos falar de motores nucleares que falham, de radiação que transforma escudos em estilhaços e do limite da própria biologia humana. A primeira barreira vai quebrar completamente a sua percepção de realidade. 1. O abismo subestimado. Para entender a nossa prisão, primeiro precisamos olhar para o tamanho das grades. Nós, humanos, somos péssimos em compreender a verdadeira escala do espaço. A nossa Lua, por exemplo, está a cerca de 384 mil quilômetros daqui. A luz cruza isso em pouco mais de 1 segundo. Os astronautas da Apollo faziam essa viagem em 3 dias. É um tamanho que o nosso cérebro consegue aceitar. Até mesmo o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros de distância, é compreensível. A luz dele leva 8 minutos e 20 segundos para tocar o seu rosto. Se o Sol apagasse agora, nós viveríamos na ignorância por mais de 8 minutos. Mas essas distâncias não são absolutamente nada comparadas ao que existe na fronteira do nosso sistema solar. Próxima Centauri, a estrela mais perto de nós, está a assustadores 40 trilhões de quilômetros de distância. 40 trilhões. O seu cérebro simplesmente trava, ele ignora esse número. Então, vamos traduzir isso para o mundo real. Imagine que nós encolhemos o planeta Terra inteiro até ele virar uma simples bola de gude azul e a colocamos em cima da sua mesa. Nessa mesma escala reduzida, o Sol seria uma bola gigante posicionada a 30 metros de distância de você. Agora, onde estaria a Próxima Centauri? Ela não estaria no quarteirão seguinte. Nessa escala da bola de gude, a nossa estrela vizinha estaria a impressionantes 8 mil quilômetros de distância. É o equivalente a você colocar a bola de gude em uma mesa em Nova York e a próxima estrela estar em Tóquio, no Japão. A sua terra de bola de gude, o seu Sol a 30 metros e depois 8 mil quilômetros de um vazio absoluto, congelante e silencioso. 2. A piada da nossa tecnologia. Tudo bem, você pode argumentar. O espaço é gigante, mas nós construímos máquinas incrivelmente rápidas. E sim, nós construímos. Mas a nossa segunda barreira prova que o nosso conceito de rápido é uma piada cósmica. O objeto mais veloz que a humanidade já construiu é a sonda solar Parker. No seu pico, ela rasga o espaço a quase 700 mil quilômetros por hora. Nessa velocidade, você iria de Londres à Austrália em menos de 2 minutos. Parece surreal, mas se nós apontássemos a sonda Parker hoje, nessa velocidade máxima, na direção de Próxima Centauri, ela levaria mais de 6 mil anos para chegar lá. 6 milênios. Pense no peso desse tempo. 6 mil anos atrás, os humanos estavam apenas começando a inventar a escrita na antiga Suméria. As pirâmides do Egito nem eram um projeto. Se eles tivessem lançado uma sonda naquela época, ela ainda estaria viajando hoje. E tem um detalhe sombrio. A sonda Parker só atinge essa velocidade porque está caindo em direção ao Sol, usando a gravidade dele. Uma nave fugindo do sistema solar estaria lutando contra essa gravidade o tempo todo. Ela seria infinitamente mais lenta. Quer um exemplo pior? Pegue a lendária sonda Voyager 1, que já saiu do sistema solar e viaja a 61 mil quilômetros por hora. Se você desenhar uma linha no chão, onde cada passo seu representa um ano inteiro de viagem na velocidade da Voyager, você precisaria dar mais de 73 mil passos só para cobrir uma distância que, na nossa escala cósmica, representaria apenas 4 metros. Isso não é uma viagem, é uma sentença de eternidade. Então, qual é a solução lógica da engenharia? Construir um foguete maior e colocar mais combustível. Mas é aqui que a ciência invoca o seu carcereiro mais cruel. A equação do foguete de Tsiolkovsky. Ela dita uma regra matemática sádica. Para a sua nave ir mais rápido, você precisa queimar mais combustível. Mas o combustível é pesado.
E para carregar esse peso extra, você precisa de ainda mais combustível só para conseguir tirá-lo do lugar. É uma espiral de morte exponencial. Para acelerar uma nave modesta, a apenas 10% da velocidade da luz, usando foguetes químicos, o volume de combustível necessário seria maior do que toda a massa existente no planeta Terra. Foguetes químicos jamais nos tirarão daqui. Mas e as tecnologias do futuro? Os cientistas já pensaram nisso. Temos os propulsores de íons, que usam campos elétricos para acelerar gás xenônio. Eles são eficientes, mas a força que eles geram é tão fraca que equivale ao peso de uma folha de papel na palma da sua mão. Temos a propulsão térmica nuclear, onde um reator ferve hidrogênio. Temos até ideias insanas da Guerra Fria, como o Projeto Orion, que propunha construir uma nave gigante com uma placa de metal na traseira e ficar soltando bombas nucleares atrás dela, surfando nas ondas de choque das explosões para ganhar velocidade. Mas aqui está o balde de água fria. Mesmo o mais radical e perigoso desses motores teóricos só nos levaria a uma pequena fração da velocidade da luz. A 10% da velocidade da luz, a viagem à próxima Centauri ainda levaria cerca de 43 anos. Um adulto que embarcasse chegaria lá idoso ou morto. E se um dia inventarmos o motor perfeito de antimatéria? A teoria da relatividade especial prova que, quanto mais um objeto com massa se aproxima da velocidade da luz, mais energia ele exige para continuar acelerando. Para atingir a velocidade da luz, a energia necessária se torna infinita. Você poderia drenar a energia de uma estrela inteira e não seria o suficiente. Mas vamos fechar os olhos para a física. Imagine que, por um milagre, inventamos uma nave rápida o suficiente. A nossa quarta barreira é a mais aterrorizante, porque ela mostra que a jornada em si tentaria aniquilar todos a bordo. No momento em que você deixa a bolha de proteção magnética da Terra, você entra em uma galeria de tiro cósmica. O espaço profundo é varrido por raios cósmicos de altíssima energia, gerados por supernovas mortais. Se você tentar blindar a sua nave com paredes grossas de chumbo ou água, acontece algo bizarro. Quando esses raios atingem a blindagem, eles quebram os átomos do metal, gerando uma chuva letal de radiação secundária do lado de dentro. Você tenta construir um escudo e a física o transforma em uma granada de estilhaços radioativos, destruindo o DNA da tripulação e garantindo câncer e declínio cognitivo. E nós nem falamos da gravidade. O corpo humano é uma máquina forjada para funcionar sob o peso da Terra. Tire a gravidade e o corpo começa a devorar a si mesmo. No espaço, você perde de 1% a 2% da sua densidade óssea a cada mês. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas treinam 2 horas por dia com equipamentos pesados e ainda assim, seus ossos enfraquecem, o coração encolhe e até a pressão nos fluidos deforma permanentemente os globos oculares. Em uma viagem de 40 ou 50 anos, o esqueleto da tripulação ficaria tão frágil, tão parecido com vidro, que no dia em que eles finalmente pisassem em um exoplaneta, a simples força da nova gravidade estilhaçaria as pernas deles. A mente humana também não suportaria as correntes dessa prisão. A 4 anos-luz daqui, se houver uma emergência na nave e você enviar uma mensagem para a Terra, a luz levará 4,2 anos para entregar o pedido de socorro. A resposta da base levará mais 4,2 anos. São quase 9 anos de silêncio absoluto apenas para ouvir uma mensagem vinda da Terra. O isolamento enlouqueceria qualquer mente. É por isso que cientistas sugerem as naves geracionais, cidades flutuantes onde pessoas viveriam, teriam filhos e morreriam, para que apenas os seus bisnetos chegassem ao destino. Mas isso é uma utopia cega. Como você mantém a estabilidade de uma sociedade fechada em um tubo de metal por séculos? Como você obrigaria gerações que nasceram no espaço a continuar uma missão que eles não escolheram? A história da Terra prova que, em poucas décadas, idiomas mudam, religiões entram em guerra e governos colapsam. Uma nave geracional provavelmente chegaria ao destino como um túmulo fantasma, vítima de uma guerra civil cósmica. E o golpe de misericórdia final, nós achamos que o espaço é vazio. Ele não é. A 20% da velocidade da luz, se a sua nave bater em um simples grão de poeira cósmica do tamanho de um grão de areia, o impacto terá a energia cinética de uma granada de mão. Bater em uma pedrinha do tamanho de uma ervilha causaria uma explosão semelhante a uma bomba nuclear no seu casco. A essas velocidades, os sensores não conseguiriam ver o objeto a tempo de desviar. A viagem interestelar é, na verdade, uma roleta russa ininterrupta, voando às cegas por um campo minado durante décadas. Então, qual é o veredito da humanidade? As dobras espaciais,
os famosos warp drives, ou buracos de minhoca que você vê no cinema, exigem a energia de planetas inteiros sendo vaporizados, ou matéria exótica que os físicos nem sabem se existe. Eles são belos truques matemáticos no papel, mas são impossíveis na prática. Pelas leis irrevogáveis do universo que habitamos, o nosso corpo nasceu aqui e o nosso corpo vai morrer aqui. Mas não se desespere, porque existe uma falha nessa prisão. O nosso corpo físico está acorrentado à Terra, mas o nosso intelecto não. Nós temos os nossos olhos. Nós construímos maravilhas como o telescópio espacial James Webb. Nós não precisamos ir até as estrelas, porque nós capturamos a luz delas. Nós podemos analisar as assinaturas químicas de atmosferas a trilhões de quilômetros daqui. Nós podemos caçar os ecos da criação e mapear as fronteiras do tempo e do espaço, sentados no nosso próprio quintal. Nós somos uma espécie curiosa e maravilhosa, capaz de calcular a imensidão do cosmos e entender as engrenagens de um universo tão vasto que nunca nos deixará explorá-lo fisicamente. E talvez isso não seja uma derrota. Talvez o maior triunfo da humanidade seja o fato de que as paredes do universo podem prender os nossos foguetes, mas elas nunca conseguirão aprisionar a nossa mente. As estrelas vão continuar lá fora, esperando em silêncio. Se esse mergulho profundo na realidade do cosmos explodiu a sua mente hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Universo Oculto para mais curiosidades como essas. Deixe a sua opinião nos comentários. Você acha que nós fomos condenados a viver para sempre no sistema solar? Ou um dia a ciência vai rasgar essas leis da física? Um grande abraço e nós nos vemos no próximo mistério.